Bom dia, terceiro ano. Pessoal, vamos começar mais uma aula, falando um pouquinho agora sobre cinemática. Alguns conceitos iniciais nós vamos abordar aqui nesta aula, tá? Então, primeiro exemplo, uma pessoa está viajando sentada no ônibus que se aproxima de um ponto de parada. A pessoa está em movimento ou em repouso. Gente, a questão do movimento depende muito do referencial, né? Então, a pessoa dentro do ônibus, em relação ao motorista, ela está parada, ok? Mas a pessoa dentro do ônibus, em relação ao lado de fora, a pessoa está em movimento. Você mesmo, neste momento, você está parado, sentado dentro do seu quarto, talvez. Mas em relação ao Sol, por exemplo, que está fixo dentro do sistema solar, nós estamos em movimento, você está em movimento, né? Então tá aí, a cinemática é a parte da mecânica que descreve os movimentos dos corpos, apresentando os conceitos de referencial, trajetória, espaço, velocidade e aceleração. Observe que os conceitos de repouso e movimento são relativos. Isto é, eles dependem de um referencial adotado, tá bom? A trajetória, um ponto material que se movimenta em relação a um determinado referencial, ocupa diversas posições com o decorrer do tempo. A linha que liga essas posições recebe o nome de trajetória. A forma da trajetória depende do referencial adotado. Então, se você pegar sua bicicleta e pedalar sobre um lugar arenoso, quando você olhar para trás, você vai ver o caminho percorrido pela bicicleta. Esse é a trajetória, né? Esse caminho percorrido se chama trajetória. Neste exemplo, vemos algo caindo do teto de um vagão de trem. Para o observador que está dentro do vagão do trem, o objeto está caindo vertical. Para um observador fora do trem, esse objeto está caindo de forma parabólica. Então, o conceito de movimento depende do referencial, né? Então, eis a pergunta: o objeto está em repouso ou em movimento, né? Então, para dar essa resposta, vai precisar de um referencial adotado, tá bom? Então, gente, isso é muito importante para entender e estudar o movimento. Dentro do movimento, eu tenho movimento progressivo, quando o móvel ele se desloca no sentido da minha trajetória, né? Então, tá lá, o móvel se desloca no sentido que foi orientada a trajetória. Tá bom? O espaço cresce com o decorrer do tempo e a velocidade escalar é positiva. É positiva porque o móvel se desloca no sentido da trajetória, tá? Então, os dois estão no mesmo sentido. Você pode perceber muito bem com as setas. Também temos o movimento retrógrado. O móvel se desloca em sentido contrário à trajetória aí orientada, né? Então nós temos aí o móvel, olha sentido onde ele está, sentido oposto, né? O espaço dele decresce com o decorrer do tempo e a velocidade escalar é negativa, tá? Então ele está no sentido contrário, oposto à trajetória orientada. Também temos aí o movimento dito acelerado, quando o valor absoluto da velocidade escalar aumenta no decorrer do tempo, tá? Então é acelerar. Um exemplo, o carro estava a 30 km por hora, depois ele já está a 60 km por hora, tá bom? E também temos o movimento retardado. O valor absoluto da velocidade escalar diminui com o decorrer do tempo. Nós temos um resumo: movimento acelerado e movimento retardado. Movimento acelerado: o valor absoluto da velocidade escalar aumenta com o decorrer do tempo. O movimento acelerado, a velocidade v e a aceleração escalar alfa têm o mesmo sinal. Olha lá. Então, a minha velocidade
ela é maior do que zero e a minha aceleração também é maior do que zero. Ou a minha velocidade é menor do que zero e minha aceleração é menor do que zero. Então ele vai ser acelerado quando o v e a aceleração eles vão ter aí o mesmo sinal, ou maior do que zero, ou os dois menor do que zero. O movimento é retardado, né? O valor absoluto da velocidade escalar diminui com o decorrer do tempo, né? Então, no movimento retardado, a velocidade escalar v e a aceleração escalar alfa tem sinais contrários. Você pode perceber muito bem nesse resumo. V maior do que zero e alfa menor do que zero. V menor do que zero e alfa maior do que zero. Então nós temos a classificação dos movimentos. O movimento será uniforme quando a velocidade escalar instantânea for constante e diferente de zero com o passar do tempo. Ou seja, passa o tempo e a velocidade permanece a mesma. Isso aí é dito como movimento uniforme, tá? E aí dentro do movimento uniforme, né, nós temos aí o movimento acelerado, quando o módulo da velocidade escalar instantânea é sempre crescente ao passar do tempo. E o movimento retardado, quando o módulo da velocidade escalar instantânea for sempre decrescente com o passar do tempo. Então vamos resumir aqui o movimento uniforme. Então, o primeiro ponto importante fala que é aquele em que o módulo da velocidade é constante. E outro ponto importante também é que o móvel anda distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Nesse slide você pode perceber a relação entre a velocidade, a distância e o tempo. Então, temos aí a variação do espaço é igual a velocidade vezes o tempo, ou isolando a velocidade vai ser a variação do espaço sobre o tempo. Aqui você pode perceber que o maratonista está correndo uma velocidade escalar constante, né, fazendo 1,5 metro por segundo. Então a cada segundo ele corre 1,5 metro, né? E aí temos a função horária dos deslocamentos escalares. Os deslocamentos escalares, variações do espaço, são iguais em intervalos de tempos iguais. ΔS igual a V vezes a variação do tempo. E aí chegamos na fórmula do sorvete, a função horária do espaço, né? Quando um corpo está em movimento uniforme, a posição desse corpo varia no decorrer do tempo em relação a um referencial. Tá, galera? E aí a função que relaciona a posição S com o tempo t é denominada função horária das posições do movimento e é representada por S em função de t, porque a cada t, o t muda, o S vai mudar. O t muda e o S final vai mudar. Então nós percebemos que essa fórmula da função horária está intimamente ligada a t, ao tempo, né? Ela é diretamente proporcional ao tempo. Temos aqui também a fórmula da função horária da velocidade escalar, né? Movimento uniformemente variado, né? A velocidade ela muda de acordo também com o tempo, ela é diretamente proporcional ao tempo. Lembrando que eu estou apenas revisando com vocês, né? Vocês já estudaram esse assunto no primeiro ano, então só estou aqui revisando, aqui, falando só um pouquinho por cima sobre esses assuntos. E aí nós temos as funções horárias do deslocamento escalar e dos espaços do move, né? Essa fórmula aí alguns conhecem como a fórmula do sorvetão. Essa função permite determinar a posição S em um determinado instante t qualquer, desde que se conheça a posição inicial S0, a velocidade inicial V0 e a aceleração A, tá? E aí você consegue descobrir a sua posição final, beleza? E aí a gente conversa mais em sala de aula. Essa aí foi só um tapa
em alguns conceitos, né, em alguns pontos da revisão, mas em sala de aula aí a gente conversa melhor.